Olá amigos e amigas fãs de Elvis Presley, hoje novamente aqui com mais um vídeo. O vídeo de hoje vai trazer mais informações para os amigos sobre o romance de Elvis com Anne Margaret, e também o vídeo de hoje vai servir como um complemento ao livro da Priscila, o audiobook, o projeto audiobook que está sendo produzido aqui no canal. Então, no capítulo 20 do livro da Priscila, ela fala um pouquinho sobre a angústia que ela sentiu quando os jornais começaram a publicar que Elvis estava tendo um romance com a sua co-estrela do filme Viva Las Vegas, Anne Margaret. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Bom, então você que está acompanhando o audiobook, ou você que já leu o livro Elvis e Eu, da Priscila Presley, sabe lá que ela fala sobre esse momento, né? Mas ela mesmo fala da ótica dela, onde ela estava em Memphis, ela estava em Graceland, mas Elvis estava lá em Hollywood gravando o filme. Então eu vou trazer um pouquinho do que a Priscila disse e depois vamos para Hollywood com Sonny West no seu livro Elvis ainda tomando conta dos negócios, de 2007, depois de ele ter participado de um livro, Elvis What Happened, Elvis o que aconteceu, que quando esse livro foi lançado, Elvis ainda estava vivo e Elvis leu a brochura do livro mesmo antes do livro ser lançado, e isso deixou Elvis bastante abalado. Muitas pessoas até dizem que Elvis acabou morrendo por causa desse livro. Elvis estava com muito medo de encarar seu público na próxima turnê que ele ia fazer, e esse livro já estava em circulação, o livro Elvis What Happened. Só que Sonny West, como se quisesse se redimir, lança este livro, Elvis ainda tomando conta dos negócios, e é desse livro, a capinha aí, então, desse livro que eu trago a história. Então, começamos com o livro, uma citação, um parágrafo do livro Elvis e Eu, que você já viu aqui, você que acompanha o canal, acompanha o audiobook do Elvis e Eu, já viu, mas eu vou recordar. Este parágrafo vai nos encontrar no final do vídeo, ok? Então, vamos ao texto da Priscila. Uma noite em que estávamos conversando pelo telefone, perguntei abruptamente: tem algum fundo de verdade? Claro que não, respondeu Elvis, caindo na defensiva no mesmo instante. Você sabe como são esses repórteres, adoram ampliar qualquer coisa. Ela apenas aparece aqui nos fins de semana, em sua motocicleta, brinca um pouco com a turma e depois vai embora. Isso é tudo. Mas era o suficiente para mim. Anne Margaret estava lá e eu não. Então, a partir de agora, vamos saber se Elvis estava sendo sincero ou não com Priscila. Então, do livro de Sonny, Elvis ainda tomando conta dos negócios, de 2007, vamos ao texto. Quando Elvis e Anne Margaret se conheceram, cada um disse a mesma coisa: ouvi muito sobre você. Apesar de Anne
ser 6 anos mais nova do que Elvis e do fato de terem nascido em países diferentes, os dois tinham personalidades e qualidades semelhantes. Ambos eram de origem simples e eram tímidos em relação a pessoas que não conheciam. Mas cantar e atuar os transformava em bestas quase selvagens e sensuais. Nós dois compartilhávamos o diabo interno, escreveu Anne sobre Elvis em suas memórias em 1994. No fundo, Elvis não era santo ou rei, mas uma criança. Nós éramos almas gêmeas, tímidas por fora, mas desenfreadas por dentro, disse Anne Magritte. A eletricidade entre eles era instantânea. Foi um caso de amor de alta voltagem, praticamente desde o início. Apesar de Elvis ter Priscilla escondida em Graceland e Anne estar namorando Burt Sugarman, Burt morava no mesmo prédio que eu morava, na Fawn Avenue. No futuro longínquo, ele empresariou Priscilla Presley. Uma coisa ficou clara. Uma vez que Elvis e Anne se conheceram, Priscilla e Burt estavam, pelo menos por hora, fora de cena. Na minha opinião, Viva Las Vegas foi a melhor e mais divertida experiência cinematográfica da carreira de Elvis. Ele estava em alto astral porque estava apaixonado por alguém que parecia ser o seu igual, físico e espiritual. Anne não era apenas bonita e extremamente talentosa. Ela também era uma mulher maravilhosa. Estávamos todos loucos por ela. Brincalhona, engraçada e inteligente. Anne era muito divertida e se encaixava bem conosco. Quando Anne estava em casa, todo o grupo se divertia muito. Sempre que Elvis queria ficar sozinho com ela, ele nos daria a letra. É sobre aquele tempo, pessoal. E nós dizíamos boa noite e saíamos. Eles tinham toda a privacidade que queriam, quando queriam. Em Vegas, ocupamos o 28º andar, na totalidade, do Sahara Hotel, com Elvis acampado na suíte presidencial, com os cumprimentos do proprietário Milton Prell. O quarto de Anne ficava alguns andares abaixo, mas não demorou muito para ela subir as escadas nos fins de semana, quando ela e Elvis se escondiam em sua suíte. Quando finalmente saíam ao ar livre, Elvis e Anne andavam de moto. Anne era uma motoqueira talentosa. Uma vez Elvis pegou Anne na MGM para passear em sua Harley. Só que ele não verificou o combustível e eles ficaram na esquina da Venice Boulevard com a Overland. Felizmente, havia um posto de gasolina ali. Infelizmente, nem Elvis, nem Anne tinha um centavo sequer. Então eles fizeram o que qualquer estrela faria nessa situação. Barganharam seus autógrafos por um tanque de gasolina. No dia seguinte, Elvis enviou Joe ao posto para pagar o proprietário. Não demorou muito para a imprensa saber do caso tórrido. E logo as colunas de fofocas estavam repletas de insinuações de um casamento iminente. Essa ideia foi alimentada por uma foto de publicidade do estúdio que mostrava Elvis e Anne
em uma igreja no oeste de Las Vegas. Era uma foto tirada das últimas tomadas da cena final de Viva Las Vegas. Mas, para a imprensa, isso foi um prenúncio do que estava por vir. Agora vamos nos encontrar com o texto da Priscila lá em cima, agora que a gente sabe o que estava acontecendo enquanto Priscila estava angustiada em Graceland, como ela contou no livro dela. Naturalmente, isso foi muito perturbador para Priscila, que devorou todos os artigos em que pôde colocar as mãos. Ela prontamente ligou para Elvis para interrogá-lo. De modo algum, ele respondeu quando Priscila perguntou se havia algo acontecendo com ele e Anne. Eu disse para você como funciona. Os estúdios gostam de gerar publicidade para os filmes e inventam essas histórias. Anne aparece para andar de moto e sair com os caras de vez em quando. Mas é só isso. Pessoal, este é o vídeo de hoje. Eu volto com mais sobre Elvis, Priscila e tudo relacionado à vida e obra de Elvis. Elvis Forever.